Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. 20 pessoas foram presas aqui no estado na maior operação contra a exploração sexual de crianças já realizada no Brasil. Até os policiais ficaram assustados com o conteúdo dos vídeos encontrados. Pastor que teria violentado criança de 5 anos e homem que esfaqueou ex-companheira, eles já estão atrás das grades. Crimes contra mulheres cresceram 9% nos últimos 2 anos em Minas. E nesta semana em que 4 mulheres foram assassinadas por policiais civis na Grande BH, nós ouvimos especialistas para entender por que há homens que se sentem no direito de agredir uma mulher e para entender por que policiais mudam de lado e deixam de proteger. Esse é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. Motoristas denunciam que entraram em clube de serviços e levaram calote. No futebol, o Atlético é eliminado da Copa do Brasil pela Chapecoense e o Cruzeiro segue em frente após vencer o Atlético Paranaense. E hoje é dia de passeio pela cidade de Moeda no quadro Malas Prontas. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Civil realizou hoje a maior operação de combate à pedofilia já feita no país. Em Minas, os agentes estiveram em 32 cidades e 20 pessoas já foram presas, 9 delas em Belo Horizonte. A Operação Luz na Infância 2 investigou criminosos tão degenerados que, segundo um dos delegados, até os próprios policiais ficaram horrorizados com os materiais apreendidos. 130 detidos em todo o país, 20 deles em Minas Gerais. A Operação Luz na Infância 2, realizada hoje, tem o objetivo de prender pessoas que armazenam ou compartilham vídeos e fotos relacionados a crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes. São 24 estados, mais o Distrito Federal, um desdobramento da Luz na Infância que ocorreu no ano passado, no ano de 2017, onde nós tivemos aproximadamente 100 presos. Este ano, já há 6 meses, como eu disse, nós estamos fazendo os levantamentos, representou-se por 579 mandados de busca e apreensão em todo o país. No estado de Minas Gerais, nós temos 68 mandados de busca e apreensão em 32 cidades mineiras. 9 pessoas foram presas em Belo Horizonte e 11 em outras 6 regiões do estado. O suspeito que mais chamou a atenção da polícia foi um advogado de 26 anos, preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com mais de 750 mil arquivos de pornografia infantil no computador. Assim como ele, a maioria dos suspeitos tem ensino superior. Indivíduos esses formados, graduados em curso superior, indivíduos que são funcionários públicos, indivíduos inclusive reincidentes. Aqui em Belo Horizonte foi constatado um indivíduo que estava cumprindo pena por prática de pedofilia. 2.600 policiais civis participaram da ação no país, 320 em Minas Gerais. O comportamento dos criminosos chocou até mesmo os policiais mais experientes. Diversos policiais ligaram aqui para a coordenação que se deu aqui em Belo Horizonte, policiais até emocionados, né? Alguns policiais assim em prantos, porque não acreditavam o que viam, o que localizaram nos arquivos, nas mídias. Muitos alegam que baixaram mesmo, muitos confessam, são réus confessos de que baixaram arquivos e que gostam de visualizar vídeos com cenas pornográficas de crianças e adolescentes. Outros indivíduos tentaram negar, né? Outros indivíduos aí utilizam de softwares que ocultam esse tipo de arquivo. Existem softwares também que apagam essas imagens, mas nada disso é suficiente, pois a polícia possui tecnologia suficiente para a recuperação desses arquivos. As investigações continuam e os suspeitos podem ser indiciados por outros crimes. As penas podem variar de 4 a 30 anos de prisão. A semana também foi marcada por crimes contra as mulheres aqui em Minas. Na terça, uma mãe e 2 filhas foram assassinadas por um policial civil que deveria estar cumprindo pena por estupro. Ontem, uma assessora parlamentar foi morta a tiros pelo ex-namorado dentro da Câmara Municipal de Contagem. E hoje, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Vespasiano, na região metropolitana da capital, apresentou 2 homens que também cometeram crimes contra mulheres. Um deles é pastor e foi acusado de abusar sexualmente de uma criança de 5 anos. O outro é suspeito de dar 15 golpes de facão na ex-companheira. A gente sempre vê acontecer com os outros, mas a gente nunca espera acontecer com a gente. Às vezes a pessoa chega, dá um carinho pra minha filha, não abala minha filha, eu já quero pegar na mão da minha filha e sair correndo com ela. Eu não quero deixar perto de ninguém.
né? Então, assim, não é ser radical, mas não confie em ninguém. Não confie. É muito triste mesmo. O relato é de um pai abalado e indignado com a violência que a filha de 5 anos sofreu. O autor do abuso sexual conhecia a vítima desde que ela era bebê. Nesta foto, ele aparece com ela no colo. É um pastor de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, José Geraldo da Cunha, de 58 anos. Ele era companheiro da madrinha da vítima, que costumava visitá-los no fim de semana. A madrinha saiu com a irmã mais velha dela, de 12 anos de idade. Ela ficou em casa com o José Geraldo e com o irmãozinho dela de 3 anos de idade. Eles estavam assistindo um filme, um desenho, e o José Geraldo colocou ela no colo. Ele colocou a mão dentro do short, da calcinha dela, e começou a forçar o órgão genital dela, colocando a mão com muita força. Ela disse que começou a chorar, que tentou sair e que ele forçava ela e não deixava ela sair. O pastor José Geraldo da Cunha vai responder por estupro de vulnerável. Fica esse alerta para todos os pais que fiquem sempre muito atentos ao comportamento dos filhos e em qualquer mudança pequena, as crianças elas são muito inocentes, então tudo que acontece com elas são muito sensíveis. Em outro caso apresentado pela delegada, Mauro Antônio Rodrigues dos Santos, de 38 anos, foi preso após tentar matar a ex-companheira. Ela informou que ela estava num churrasco com os amigos dela. No momento dos fatos, ela já tinha ido dormir. O Mauro, ele chegou de carro, já chegou gritando. A Daiane acordou assustada, saiu para ver o que tinha acontecido. E o Mauro não falou nada, ele já saiu do carro com um facão nas mãos e já começou a desferir diversos golpes nela, na ex-companheira. Ele desferiu mais de 15 golpes de facão na Daiane, foram golpes na cabeça, nos braços foram golpes muito profundos, na região da barriga, nas costas. E ele só parou quando ele achou que ela estava morta. A vítima, de 29 anos, foi internada e ficou em coma por 4 dias e ainda se recupera. Ela já havia sido agredida pelo homem em 2015 com tijoladas na cabeça, mas foi ameaçada por ele e acabou não registrando queixa. A Secretaria de Estado de Segurança Pública apresentou hoje o balanço da violência doméstica e familiar. Os crimes cometidos por lei aí, como feminicídio, por exemplo, que são os assassinatos de mulheres com as quais o autor tem alguma relação afetiva, eles aumentaram 9% nos últimos 2 anos aqui em Minas. Nós procuramos especialistas para tentar entender o que leva um homem a achar que pode agredir uma mulher. 4 de maio. Um homem foi preso suspeito de ter esfaqueado a ex-namorada. A vítima foi encaminhada a um hospital com a faca atravessada no rosto. Última terça-feira, um policial civil condenado por estupro fugiu da prisão e executou 3 mulheres, mãe e 2 filhas. Ontem, outro policial civil invadiu a Câmara Municipal de Contagem, na região metropolitana, e deu 4 tiros na ex-namorada, que morreu na hora. O que todos esses crimes têm em comum? Envolve, inclusive, a tendência do que a gente chama de sentir-se proprietário do outro, nesse caso da relação afetiva, né? E se esse homem quer ficar com essa mulher e a mulher não quer ficar com ele entende que isso é uma provocação. Essa especialista explica que há vários tipos de agressões contra a mulher e que muitas vezes a vítima não tem sequer dimensão da violência que está vivendo. É comum que as pessoas tenham mais, consigam perceber mais a violência física, que é uma violência que deixa marcas, né, no corpo. Mas há outras formas de violência, né? Violências psicológicas, violências patrimoniais, violência sexual, as ameaças. Culturalmente, o ciúme faz parte de uma relação, né? Porém, quando esse ciúme ele começa a vir travestido de um excesso de controle, ele deixa de ser um elemento do amor e passa a ser um elemento problemático para a mulher. Essa mulher, que não quer ser identificada, sofreu violência do parceiro por 5 anos. Só resolveu denunciar o ex-marido quando se separou. Já são mais de 7 medidas restritivas como essa emitidas pela Justiça. Embora tenha dado a volta por cima e retomado a vida, as agressões físicas cessaram, mas a violência psicológica não. Hoje as ameaças, elas perduram via terceiros. Ele manda recado, fala até hoje que vai me matar, se me encontrar na rua que vai me matar. Você tem medo de morrer, tem medo que ele cumpra essas ameaças? Medo de
tenho mais. Apesar de não querer ser mais um número na estatística do feminicídio brasileiro, eu hoje sou uma pessoa um pouco mais informada. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, em 2017, o número de mulheres executadas ou com execuções tentadas por companheiros chegou a 433 ocorrências no período de um ano. Dados que revelam, em média, um crime desta natureza cometido por dia contra as mulheres. Ao ser tentado romper uma relação com um companheiro, ele se acha no direito, pela posição de poder em que ele ocupa, em que ele está, de matá-la porque ele recebeu um não. Nós temos os psicopatas, a psicopatia é um tipo de distúrbio mental que nem é considerado como doença mental, mas um distúrbio de conduta, que é o extremo do egoísmo, é aquela pessoa que muitas vezes até tem prazer em ver o sofrimento do outro. Agora, o principal fator de agravamento da transformação da tendência agressiva em violência é o uso de substâncias psicoativas, principalmente a bebida alcoólica e outras drogas. O psiquiatra destacou ainda os crimes que aconteceram nessa semana na região metropolitana de BH, pelo fato de cada um deles ter como autor um policial civil. Se eu tenho como profissão um contexto em que eu tenho que estar pronto para essa guerra, para esse quebra-pau, é lógico que eu tenho mais aptidão por usar desses recursos, tanto da violência física quanto da violência através do uso de armas, por ser uma coisa mais do meu cotidiano. Em 2015, o feminicídio, que é o homicídio contra a mulher, motivado por menosprezo, discriminação ou por razões de violência doméstica, passou a ser considerado crime hediondo. Mas, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, o endurecimento das leis e da punição aos criminosos não representou redução dos casos. Pelo contrário, no ano em que a lei ficou mais dura, foram 335 casos em Minas Gerais. Já no ano seguinte, o total subiu para 397, um acréscimo de 18,5%. Existem centros de referência especializados de atendimento às mulheres, que podem ajudá-la a enfrentar essa situação de violência. Geralmente eles viram e falam assim, olha, ele fez isso por amor. E ninguém mata por amor, não. Mata por covardia, porque a mulher é o sexo frágil e aí acaba matando. Tem um monte de mulheres, não só na periferia, morrendo e morrendo aos poucos, sendo diminuídas dentro dos seus lares, porque cresceram com esse paradigma que mulher tem que sofrer calada, mulher tem que apanhar. Não, não tem que apanhar, a mulher não tem que sofrer. Eu acredito que a mulher foi criada para ser feliz. E foi enterrado hoje o corpo de Ludmila Leandro Braga, assassinada ontem pelo ex-namorado e policial civil Cláudio Roberto de Passos. Isso aconteceu na Câmara Municipal de Contagem, na Grande BH. Nós vamos agora direto para a nossa redação conversar com o repórter Marcelo Silveira. Marcelo, o autor desse crime, que tentou se matar, inclusive, ele continua internado. Boa noite. Pois é, Inácia, boa noite para você, para todo mundo. Continua internado sim, ele está no Hospital João 23, que não divulga mais o estado de saúde de seus pacientes. Mas, enquanto isso, na outra ponta, os familiares da assessora parlamentar fizeram hoje, no final da manhã, o enterro de Ludmila Braga. Como a gente vem informando, você disse aí, nós vimos nas reportagens anteriores, essa mulher foi assassinada na quarta-feira com 4 tiros pelo ex-companheiro dentro da Câmara Municipal lá de Contagem. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios lá da cidade e vem sendo acompanhado de perto pela Corregedoria da Polícia Civil. Inácia. Tá certo, Marcelo. Obrigada pelas informações. Bom, gente, e o assassinato da Ludmila, da Luciana e das 2 filhas dela, Natália e Vitória, a sangue frio, nesta semana, por policiais civis, é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. Lindenberg, boa noite. Boa noite, Inácia. Você acha, Lindenberg, que estaria faltando algum tipo de melhoria na seleção desses policiais, até no treinamento e talvez no acompanhamento deles? Olha, é até possível, Inácia, mas você vê aí que pela reportagem, o crime contra a mulher cresceu em 9% aí nos últimos anos, né? No último ano especificamente. De maneira que é a violência contra a mulher em si. No caso dos policiais, é uma coisa mais grave ainda, porque, na verdade, os policiais são treinados a proteger as pessoas, né? E não para matar.
Então, ainda mais quando se mata a mulher. Lembra da campanha que teve aqui em Belo Horizonte na década de 80? Quem ama não mata? Pois é, essa campanha deveria voltar, porque está crescendo o número de assassinatos de mulheres, né? Então, quem ama, gente, não mata. Mas no caso do policial ou dos policiais, causa maior estupor, uma surpresa, o fato de um deles, por exemplo, estava na casa de custódia, que é uma casa para policiais presos, né? Ele saiu de lá, e lá é uma pensão, mais do que um presídio, e foi lá e matou aquelas 3 mulheres, né? As 2 filhas. Você sabe que a polícia nem identifica como é que ele saiu de lá ainda, Não, né? não tem como identificar. Aqui entra e sai. Lá a casa de custódia é para isso. É para proteger o policial. Ele entrou e saiu, foi lá e matou e cometeu o autoextermínio. Exatamente. Tristes as notícias e a gente continua acompanhando essa evolução, torcendo para que as mudanças aconteçam, né, Lindeberg? Claro, mas olha, quem ama não mata. Concordo plenamente. Obrigada, até semana que vem. Boa noite. E você vai ver a seguir, Atlético é eliminado da Copa do Brasil após empate com a Chapecoense. O Cruzeiro segue na competição após a vitória sobre o Atlético Paranaense. Estamos de volta para falar de futebol. O Atlético está fora da Copa do Brasil depois de perder para a Chapecoense nos pênaltis em partida realizada ontem à noite em Santa Catarina. Em que o Galo errou, hein? Ou foi a Chapecoense que acertou muito? Quem analisa a partida é o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Inácia. Boa noite para todo mundo. Você acha que o Thiago Largue errou na escalação? Eu não gostei da escalação, Inácia. E é sempre complicado falar, porque aí, às vezes, a pessoa de casa vai falar, analisar depois é muito fácil. A gente está vendo aí as cobranças. Mas eu não gostei do Luan fora. E aí, pode ser por questão física, foi o que ele disse depois da coletiva, então tirasse o Luan da partida anterior contra o Furacão. E aí o Atlético realmente não jogou bem, a Chapecoense até criou pouco, acho que foi um pouco melhor, e aí nos pênaltis acabou prevalecendo a Chapecoense e o Atlético realmente fora. Adeus. Bom, já o Cruzeiro se deu muito melhor na partida de ontem, também pela Copa do Brasil, vencendo o Atlético Paranaense de virada em Curitiba. E o gol da vitória saiu aos 47 do segundo tempo. Esse foi o jogo de ida, não é isso, André? Exatamente, jogo de volta só depois da Copa do Mundo, aqui no Mineirão, e o Cruzeiro abrindo uma larga vantagem. A gente está vendo aí, inclusive, os gols. Uma partida muito disputada, não gostei do Cruzeiro, mas saiu com um resultado muito bom. Pode empatar no Mineirão, que segue para as quartas. Tá, joia. Obrigada por hoje, André. Nossa série de reportagens turísticas Malas Prontas visita hoje mais uma cidade do roteiro da Estrada Real, considerado o maior circuito turístico do país, com 1.630 quilômetros de extensão e que passa por Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Dessa vez a nossa equipe foi à Moeda da cidade e foi batizada assim porque lá funcionava uma Casa da Moeda clandestina. É montanha que não acaba mais. Lá do alto, mais de 1.000 metros acima do nível do mar, o horizonte é de tirar o fôlego. A Serra da Moeda fica na Serra do Espinhaço, única cordilheira do Brasil, patrimônio histórico de Minas Gerais. Por aqui encontramos cachoeiras e trilhas para todos os gostos. Além da exuberância da paisagem, as riquezas minerais também são um atrativo da região. A abundância de ouro e pedras preciosas trouxe os colonizadores e os primeiros habitantes do município no século XVIII. Este é um dos lugares que deram origem à cidade. Nessa região funcionava uma fábrica de moedas clandestinas. O local era usado pelos bandeirantes para poder driblar os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa. Na antiga Casa da Moeda restaram apenas ruínas, mas as histórias ainda estão vivas na memória da população. Era um lugar mais escondido, beira já a serra, né, onde eles podiam sair com essas moedas mais rápido daqui da fábrica, né? E aí eles iam para Rio de Janeiro e lá eles davam o destino finais para essa moeda que eles cunhavam que era falsas, né? O caminho de pedra construído por escravos servia de passagem para o ouro forjado na Casa da Moeda. Hoje, ele faz parte de uma trilha usada pelos visitantes nas caminhadas ecológicas. Você vai encontrar aqui uma vasta variedade de diversão. Além das trilhas para fazer ciclismo, mesmo caminhada ecológica, aqui é o local que você vai vir e com certeza você vai se divertir e vai querer voltar muitas vezes. No centro de Moeda, a estação ferroviária chama a atenção. O prédio, construído em 1919, agora funciona como biblioteca. Maria Helena mora na cidade desde pequena
Ela gosta tanto daqui que, depois de aposentada, decidiu seguir carreira de guia turística. Aqui é tudo de bom, né? Tranquilo, tem uma paisagem, um ar puro, né? Não tem aquele barulho, trânsito, eu não aguento. Com uma bela vista, cachoeiras e muita história, a menos de 50 quilômetros da capital, Moeda guarda riquezas naturais e culturais que encantam. E veja no próximo bloco dicas de cultura para o seu final de semana. A Justiça de Minas marcou para a próxima terça-feira o julgamento do último recurso da defesa do ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB. Esse recurso tenta anular a condenação a 20 anos e 1 mês de prisão. A Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais pediu que os chamados embargos de declaração sejam rejeitados pelo tribunal por conterem falhas técnicas. Azeredo foi condenado por peculato e lavagem de dinheiro no Mensalão Tucano. Caso o tribunal negue o recurso, Eduardo Azeredo já poderá ser preso. Consumidores têm que ficar atentos na hora de contratar o seguro do carro. Em Contagem, na região metropolitana, uma suposta seguradora de veículos lesou vários clientes. Tem gente que teve o carro roubado no final do ano passado e até agora não foi ressarcido. Nós fomos à agência que estava fechada e, o dono sumiu. A porta de onde funciona o escritório da empresa estava cheia de clientes que pagaram as mensalidades e não receberam o prometido. Rômulo teve o carro roubado no bairro Camargos, em Belo Horizonte. O assalto foi em outubro do ano passado, mas até agora ele não foi ressarcido. Entrei em contato com eles, o carro tinha rastreador, simplesmente falaram que não rastreou e que a partir daí teria o processo de sindicância de 45 dias e depois, após a sindicância, 90 dias para pagar o veículo. Após esse prazo, me deram um cheque no valor parcial do carro, porque o carro ainda tem um financiamento. Entrei com o cheque foi sustado, prestação do carro nenhuma eles pagaram até hoje. Kleber também foi lesado. Ele foi para a porta do clube de benefícios com os contratos feitos junto à empresa e o boletim de ocorrência do roubo do carro. Mas nem contato com os gestores ele conseguiu ter. Olha, sinceramente eu não sei como achar eles, porque é complicado achar eles para ressarcir a gente. Segundo moradores, o local está fechado desde essa quarta-feira. Apesar de os administradores terem sumido, de acordo com os clientes, os boletos continuam sendo enviados normalmente. O boleto chegou normal para vencer esse mês, dia 20. Para mim estava tudo normal, mas agora eu tenho que ver alguma forma de resolver isso. Não sei o que eu vou fazer, estou perdido. Bom, a nossa equipe também está aqui na porta do Clube de Benefícios e como ninguém por aqui atende, nós também estamos recorrendo ao telefone. Mas sempre que a gente liga, olha só o que dá. A está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. O número do telefone é de um dos donos, conhecido somente como Douglas. Os clientes estão sendo orientados pelos colegas a fazerem boletins de ocorrência por estelionato. Enquanto isso não se resolve, eles contabilizam os prejuízos. Prejuízo em dobro, né? O conserto do carro, que eles não compraram as peças, não pagaram o mecânico e mais a franquia que eles me levaram no valor de R$ 1.500. Até o momento, a polícia não se pronunciou sobre esse assunto. E hoje é dia de agenda cultural. Você já programou seu fim de semana? Veja as dicas com a Luciana Viana. Deadpool está de volta maior, melhor e muito mais engraçado do que nunca. Quando o super soldado chega em uma missão, é preciso aprender de uma vez por todas o que é ser um soldado de verdade. Ação, aventura e muita comédia na telona. Todo o encanto do Teatro Mágico, espetáculo musical que apaixona os fãs em Belo Horizonte. Neste sábado, no Cine Teatro Brasil Valorec. E no show Mas Carlos, muita interação com o público e momentos de muito humor no Cine Teatro Brasil Valorec. Uma das trajetórias musicais mais impressionantes da música brasileira é levada pela primeira vez aos palcos. Ney Matogrosso, um dos maiores ícones da MPB, é o tema do musical Puro Ney. O roqueiro Príncipe das Trevas está de volta. Ozzy Osbourne em turnê de despedida. Ele já passou por São Paulo, Curitiba e agora é a vez de
de BH. Nesta sexta, às 9 da noite, no Mineirão. Os grandes clássicos de uma carreira que completou 56 anos. Milton Nascimento é a grande atração do Palácio das Artes com o show Semente da Terra. Sábado tem Jorge Versilo no KM de Vantagens Hall. Antes, na sexta, Lulu Santos com a turnê Canta Lulu. Imperdível. Programe-se, divirta-se. A Justiça Mineira decidiu mais uma vez a favor dos usuários do metrô de BH. Em liminar concedida ontem à noite, a CBTU fica proibida de voltar com um reajuste de quase 90% nas passagens. A Justiça entendeu como insensato o aumento e estabeleceu uma multa diária de R$250 mil em caso de descumprimento. A CBTU argumenta que não cabe à Justiça Mineira julgar o caso e sim à Justiça Federal, já que o reajuste foi recomendado pelo Ministério do Planejamento. E a partir de hoje, os servidores do ensino fundamental da rede de escolas da Prefeitura estão em greve, uma decisão que foi anunciada há 8 dias. Eles reivindicam reajuste de 7% nos salários, unificação das carreiras da educação e a inclusão de mais 2 horas no planejamento semanal, passando para 7 horas. Esse último item está dentro da proposta apresentada pela Prefeitura ontem, mas que não foi aceita. A Prefeitura ainda propõe a redução de jornada semanal em 1h30, sem redução do salário. Bom, o nosso jornal fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência. A gente se encontra amanhã. Até lá e boa noite.